Olha, o nome disso é desespero. Os republicanos, partido do Donald Trump lá nos Estados Unidos, estão instalando urnas falsas na Califórnia. E o pior, eles foram notificados e eles falaram que não vão parar de instalar urnas falsas. A urna é assim, ó, é uma urna falsa isso aqui. Pois bem, lá há urnas verdadeiras, as pessoas lá podem votar por correio. E aí, para você depositar o voto por correio, você deposita numa urna que é assim, ó. E como você vê, eles colocaram a urna falsa que parece muito com a urna verdadeira. E acusada a fraude, eles falaram, não vamos parar, vamos continuar instalando urnas falsas. Olha, o que me revolta não é só o fato da extrema-direita tentar trapacear no jogo. Não é só isso. É o fato de que, por muito menos do que isso, mas por muito menos do que isso, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, falou que não reconheceu o resultado da eleição na Venezuela e que o Maduro é um ditador, porque simplesmente decidiram que é. Mas por muito menos que isso, ele não colocou urnas falsas. Por muito menos, na verdade, por nada, também deram um golpe de Estado na Bolívia, a OEA com os Estados Unidos, dizendo que não, é um golpe de Estado, foi fraude na eleição, por conta de uma divergência entre 0,1% na apuração da eleição da Bolívia, que depois estudos mostraram que os estudos da OEA estavam errados, quer dizer, não houve fraude, por causa de 0,1% deram um golpe de Estado na Bolívia. A Bolívia até hoje é governada por um governo que perdeu a eleição. É como se fosse a Dilma tivesse ganho a eleição aqui no Brasil e dissessem, não, Dilma, quem vai assumir é alguém do grupo do Aécio Neves. Bom, também teve golpe aqui, né? Não precisou disso tudo, foi diferente o golpe aqui, mas nos Estados Unidos pode o partido do presidente colocar urna falsa e ninguém faz nada. Eu vou explicar por que os republicanos colocam urna falsa, porque a primeira pergunta que passa na cabeça é o seguinte, para que eles estão colocando urnas falsas? Eu vou explicar por quê, mas antes um segundinho, você quer ver a casa cair para essa extrema-direita, Donald Trump, Bolsonaro, inclusive Lava Jato, que também é extrema-direita e usa táticas fascistas, você quer ver a casa cair para eles todos? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem o botão inscrever. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a fazer oposição à extrema-direita, ao Bolsonaro, ao Trump e a todos eles. Porque aqui, além da gente fazer oposição todos os dias no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, tá? As minhas redes sociais ficam no primeiro comentário, eu sempre coloco ali. A gente faz também nas ruas aqui, vão ficar aparecendo outdoors que a gente está colocando contra o Bolsonaro em todo o Brasil. E também temos carros de som, olha só que legal, eu vou mostrar aqui o carro de som. Esse foi em Belfort Roxo na semana passada, ó. Saber, e eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber, por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais, e foi a oposição que aprovou esse benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado e a SEF escondeu o Queiroz? Assista a Plantão Brasil. E hoje está rodando em Duque de Caxias e eu já renovei para Curitiba, Belo Horizonte, estamos tentando Porto Alegre, continuamos tentando no Rio de Janeiro. Eu quero colocar na frente do Vivendas da Barra um carro de som. Quem quiser ajudar com essas ações outdoors, carro de som, embaixo do vídeo, clica no botão Seja Membro, aí você estará ajudando. Ou no primeiro comentário, não na descrição, rola mais para baixo, no primeiro comentário eu sempre deixo o PicPay, Apoie-se ou conta bancária para quem quiser ajudar a contribuir. Mas ó, um segundinho, se inscrever no canal ajuda muito. Agora vamos falar sobre o Donald Trump. Isso é desespero total. O que eles estão fazendo lá? É o seguinte, na Califórnia, os republicanos, o Partido Republicano da Califórnia, o Donald Trump é desse partido republicano, lá tem dois partidos grandes, os democratas e republicanos. Eles começaram a colocar urnas falsas que se parecem muito com as urnas verdadeiras. Lá nos Estados Unidos, as pessoas podem votar ou no dia da eleição, como aqui no Brasil, o dia da eleição, você vai numa escola, numa universidade, algum lugar e você vota. Tá? Ou as pessoas podem votar antecipadamente. Há locais de votação, você pode ir lá, imagina, se fosse aqui no Brasil, imagina que a eleição vai ser em novembro, mas imagina, você não quer ir lá no dia, é pandemia, vai estar fila, vai ter gente que demora para votar, você vai uma semana antes, num lugar especial, e você vota. Eles têm locais em todos os bairros onde a pessoa pode ir lá uma semana antes,
um mês antes e votar. E o voto lá é tudo por cédula, não tem lá urna eletrônica. Tá, e também pode se votar por correio, que é o que o Donald Trump fala e alega que vai ter fraude. Engraçado, olha só, quem está promovendo a fraude, quem é que tá? É ele. Ele sempre fala que os outros vão fazer o que na verdade eles fazem. Votação por correio é o seguinte, a cédula chega na sua casa, a minha esposa é polonesa e ela ia votar por correio para a eleição lá na Polônia, onde ganhou o bolsonarinho de lá, o Duda, o nome do presidente da Polônia, Andrzej Duda, ou da extrema-direita, ganhou lá também, graças à eleição por correio. Por quê? Porque ele, tendo o aparato, ele já era presidente, tendo o aparato na mão, ele fez o quê? Com que as cédulas não chegassem para as pessoas de fora do país a tempo, porque ele sabia que fora da Polônia tem cerca de 5 milhões de votos e 80% é contra ele. Então ele falou, não, é melhor que as cédulas não cheguem a tempo. E as pessoas recebiam a cédula depois que tinha acabado o prazo para votar. Minha esposa, por exemplo, não conseguiu votar. Ela recebeu a cédula da Embaixada da Polônia em Curitiba um dia antes do prazo. Não tinha como chegar daqui a Curitiba o voto dela até o dia da eleição. Não tinha. Nos Estados Unidos, o pessoal recebe a cédula semanas antes. Aí eles podem votar por correio, depositando a cédula nessa urna especial. E é o que acontece. Os republicanos criam urnas fake. Por quê? Porque qualquer cidadão lá pode, no dia da eleição ou antes do prazo, entregar no local de votação várias cédulas. Não só a cédula dele, ele pode entregar a cédula da família inteira. Vamos supor, o cara fala, vamos aqui, a minha família inteira vota e tá aqui a cédula. Eu, meu pai, minha mãe, todo mundo aqui, os votos. Tá. O que acontece com os republicanos? Eles pegam, colocam urnas falsas, as pessoas depositam ali os seus votos, e qual seria a ideia deles? A ideia, assim, se fosse uma coisa honesta, a ideia seria, aí a gente pega esses votos e deposita tudo lá no dia da votação, deposita esses votos todos como votos para quem quer que se tenha votado. Só que o que é que provavelmente está acontecendo? Eles pegam, tem ali a urna falsa, você deposita o seu voto. Se você no dia que eles recolherem a urna, se você votou Donald Trump, eles vão pegar o seu voto. Se você votou no Joe Biden, eles rasgam o seu voto não vai ser computado. É exatamente isso o que Donald Trump está fazendo. Exatamente onde? Na Califórnia, porque ele sabe que a Califórnia é um estado que vale muitos delegados lá, a votação, eu até expliquei aqui o sistema faz um tempo, por isso, cada estado tem um número de delegados, que é como se fossem, imagina, para ficar bem fácil de entender, pontos. Imagina que a Califórnia vale tantos pontos, Nova York vale tantos pontos. Quem ganhar todos os delegados, ou seja, os pontos desse estado, vão ser computados por candidato, não importa se ele ganhou por um voto ou teve 99%, ele ganha todos dali. Então há alguns estados que são os estados que valem mais. A Califórnia sempre ganha os democratas, sempre. O partido Trump nunca ganhou lá. Agora eles querem virar o jogo. Como? Colocaram várias urnas falsas, a maioria dos votos são democratas, eles podem simplesmente sumir com esses votos e só contabilizar os votos que foram para o Donald Trump. Agora, deu para entender direitinho qual é o plano ardiloso deles? E o fato deles colocarem urnas falsas prova o quê? Que dá para fraudar a eleição, que é exatamente o que o Donald Trump estava falando. Vamos fraudar a eleição! Aí ele mesmo vai lá e faz. E lá a coisa tá difícil para o Trump. Por que eles estão desesperados? A última pesquisa, deixa eu ver se eu tenho aqui no celular, mas a última pesquisa mostrou o Trump 14 pontos atrás. Aí depende do veículo. Tem lugares, por exemplo, na CNN, o Trump estava 7 pontos atrás, ele estava 9, aí 11, aí depois 16 pontos atrás na pesquisa da semana passada. A última pesquisa que foi da ABC, tem lá uma rede de TV chamada ABC, o Trump estava 13 pontos atrás, mas na média, se eu não me engano, ele está 11 pontos atrás do Joe Biden. 11 pontos é muita coisa, essa é a média, eles fazem sempre uma média aqui, ó. Joe Biden 53, dá para ver? Donald Trump 42. Aí a última pesquisa do ABC e do Washington Post, ele está 12 pontos atrás. Aí antes teve uma pesquisa da Fox News. Na Fox News o Trump está 10 pontos atrás. E para piorar para ele, alguns estados como por exemplo a Califórnia, os democratas sempre ganham com 30 pontos de vantagem. Aí tem estado em que os republicanos ganham com 30 pontos de vantagem, 20 pontos de vantagem. Aí nesses estados nem se faz muita pesquisa, ninguém liga muito. Mas há estados onde, historicamente, há uma mudança. Em uma eleição é democrata, em outra é republicano. E esses estados eles chamam de swing states, que são os estados que podem virar porque eles mudam a eleição. Na eleição passada, o Donald Trump ganhou tendo 3 milhões de votos a menos que a Hillary. Por quê? Porque ele ganhou no Wisconsin
e ganhou na Pensilvânia. E ninguém imaginava. A Pensilvânia vale muitos delegados, ou seja, imagina, na eleição por pontos, os Estados Unidos vale muitos pontos. E o Wisconsin vale poucos, porque é um estado bem pequenininho, mas é o lugar onde o voto mais vale. Para você ter ideia, o voto no Wisconsin vale o dobro de um voto na Califórnia. Essa é a democracia dos Estados Unidos. Aí a OEA, que fala da eleição em Honduras, fala de eleição na Venezuela, fala de eleição na Bolívia mesmo sem ter fraude. O Evo Morales quase morreu. Eu lembro que o Evo Morales publicou no Twitter uma foto, ele teve que dormir no quintal de uma casa, que ele não disse de quem era, embaixo de uma mesa, porque não podiam achá-lo, porque o exército da Bolívia queria matá-lo. Por quê? Porque ele fraudou a eleição, sendo que na Bolívia a única dúvida que se tinha na eleição era o seguinte: se o Evo Morales ganhou no primeiro turno ou se teria segundo turno. Porque se o Evo Morales ganhasse por uma margem de 10 pontos, lá a lei é assim, no Brasil você precisa de 50% mais um voto. Lá na Bolívia não, ele precisa ter 10 pontos a mais que o segundo colocado. Se ele ganhasse por 10 pontos, ele levava no primeiro turno. As pesquisas diziam que no segundo turno ele ia ter 30 pontos a mais, 20 pontos a mais. Sim, o segundo turno ia ser uma lavada para o Evo Morales, de candidato de esquerda, né? Sempre a esquerda levando golpe. Mas a divergência, segundo a OEA, com os Estados Unidos, falando, tem que dar golpe, tem que dar golpe. O próprio Elon Musk, o criador da Tesla, esse que está fazendo negócios com a NASA hoje em dia, ele falou, sim, nós demos golpe na Bolívia e vamos dar golpe em quem nós quisermos, porque os bilionários queriam lá roubar o metal que tem na Bolívia. E aí a OEA falou que não, tem fraude na eleição. O Evo Morales é um golpista, por uma diferença de 0,1, porque não sabia se ele ganhou por 9,9 ou por 10%. Era a única diferença, sendo que no segundo turno ele ganhava fácil. Inclusive, teria de ser convocado às eleições, porque o governo golpista chegou lá, tentou matar o Evo, não conseguiu, ele fugiu, conseguiu chegar no México, tentaram fazer novas eleições, mas tinha um problema, o candidato do Evo Morales ganhava no primeiro turno disparado, e aí, não se fizeram novas eleições, faz mais de um ano que a Bolívia está em golpe de Estado, por muito menos, não foi colocado urna fake. Não foi colocada, ninguém tentou roubar voto ou destruir voto do adversário. Ninguém tentou enganar ninguém. Não teve fraude. Estudos depois mostraram, isso só meses depois de estudos, mostraram que não houve fraude nenhuma e que os dados que a OEA usaram para dar o golpe de Estado na Bolívia eram dados errados. Sempre assim. Nos Estados Unidos não tem, né? Lá não tem golpe de Estado, lá não tem problema nenhum. A OEA, parece aquele emoji que eu sempre cito, o emoji do macaquinho no WhatsApp, é assim, a OEA, Estados Unidos, faz o que quiser, pode fraudar o que bem entender num sistema democrático em que o voto da pessoa no Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, vale o dobro do voto na Califórnia, em que o voto de uns estados vale mais do que os outros, em que historicamente isso acontece. Só desde que eu nasci, eu tenho 32 anos, já foram 2 vezes. O George Bush ganhou a primeira eleição tendo quase 1 milhão de votos a menos que o candidato Al Gore. E a Hillary e o Trump ganhou a eleição tendo 3 milhões de votos a menos que a Hillary. Para você ter ideia, 3 milhões de votos era a diferença entre a Dilma e o Aécio Neves. Imagina se o Brasil tivesse um sistema parecido, o Aécio tinha ganho da Dilma tendo menos votos. Olha só. Que coisa. Isso é o que eles chamam lá de democracia. E o Trump está desesperado. E quem está desesperado também é, sabe quem? O aqui do Brasil, o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sabe que ele perdendo a extrema-direita vai ser varrida do mapa. Varrida do mapa. Eu não estou falando que o Joe Biden, candidato democrata, ganhar é bom para o Brasil. Nunca. Nenhum presidente norte-americano foi ou será bom para o Brasil. A não ser que ganhe um dia lá o Bernie Sanders, mas ele já tem quase 80 anos, dificilmente concorre daqui a 4 e nunca deixa ele ganhar. Sempre o Partido Democrata, ele é o único candidato lá socialista mesmo, ele é do Partido Democrata. Eles sempre fraudam as eleições primárias, que todos os 2 partidos lá fazem primárias, para ver quem vai ser o candidato. Nesse ano os republicanos não tiveram, porque o Trump é o atual presidente. Aí tiveram só primárias assim de fachada. Mas sempre fraudam as primárias, já 2 vezes que eu acompanhei de perto lá, e fraudaram as primárias, ou se não fraudaram, fizeram movimentos políticos, que foi o que foi feito nesse ano, para que o Bernie Sanders não pudesse ser o candidato. Por quê? Porque ele é de esquerda, porque em todas as pesquisas ele ganha do Donald Trump, se o Joe Biden está ganhando de 10, o Bernie Sanders estaria ganhando de 20, 25 pontos do Donald Trump. E ele ganharia, e um cara de esquerda nos Estados Unidos? Não vão deixar jamais. E talvez um dia
Estamos aqui, você assistindo o vídeo, eu aqui gravando, lutando para que um dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o progressismo possa ganhar a eleição, né? Então, quem sabe? Não posso falar nunca, mas não deixaram ele ganhar. E quanto aos estados em que pode haver mudança nos Estados Unidos, o Donald Trump está perdendo a pesquisa em todos, assim, por 9 pontos, 10 pontos, 11 pontos, 7 pontos, inclusive e principalmente nos estados em que ele conseguiu virar na última eleição. Esse é o maior motivo do desespero dele e esse é o maior motivo do desespero do Jair Bolsonaro, que sabe que o Joe Biden não vai poupar esforços em derrubar o Bolsonaro aqui no Brasil, em derrubar o fascistinha da Polônia, o da Hungria, o de Israel e todos os outros fascistinhas amigos do Donald Trump que tem no mundo. Eles vão ser todos varridos do mapa. É isso. Se gostou, curte, compartilha e se você é contra essa corja fascista, é um segundinho, se inscreve no canal.